Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Ciribelli e aqui falamos sobre ciência e espiritualidade. Hoje eu estou novamente aqui no CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e é um lugar que me encanta muito, fica aqui em Foz do Iguaçu. Além de ser muito bonito, tem uma energia incrível. Aqui a galera fala sobre projeção astral abertamente, sobre evolução, fala assim tranquilamente. No dia a dia eu sei que quem estuda isso tem dificuldade de conversar com as pessoas sobre o assunto, ninguém entende nada, né, sobre isso. E é compreensível. Muitos de nós também não entendia nada. A partir do momento que começa a ter as experiências ou conhece o assunto de alguma forma, começa a entrar em contato. Estou aqui como visitante e hoje eu quero dar continuidade à leitura aqui da parte do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é da emancipação da alma. E aqui fala sobre dos sonhos, fala do sono, o que a gente faz quando sai do corpo, aqui fala tudo isso. E hoje eu quero fazer um pouco diferente com vocês. Eu quero ler a pergunta e antes de ler a resposta, responder. E aí a gente compara, né? Porque assim, todas as experiências, toda a minha vida, digamos, espiritualista, ela é marcada primeiro por ter as experiências e depois o estudo. Né? A partir do momento que tem umas experiências que começam a estudar sobre os assuntos. Foi sempre assim, né? Agora já está um pouco diferente, porque eu já conheço algumas coisas e já vou pesquisando e me aprofundando. Mas no início, não sei, talvez até um ano atrás, sempre era rolando experiências, não sei, viagem astral, ou então paralisia do sono, catalepsia, e aí sim eu ia pesquisar sobre o assunto, né? Então, como eu já tive algumas projeções e sempre estou lembrando dos sonhos e também abrindo lucidez, tenho alguma vivência no mundo espiritual e lembro de algumas coisas e passei por várias situações. E situações essas que sempre me enriquecem muito o meu conhecimento e também mostra como funciona do outro lado. Mostrando como funciona do outro lado, sem a teoria antecipando a prática, é interessante, porque a gente pode ver aqui a gente tem no Livro dos Espíritos, a gente tem, nesse caso, as perguntas e o Espírito responde. O Espírito está respondendo pela visão que ele tem do mundo espiritual. Então é interessante você primeiro ver como é que funciona o mundo espiritual, para depois ouvir as pessoas falando. Isso dá até uma certa concreticidade nas suas experiências. Então, vamos lá, já enrolei muito, né? Eu vou ler aqui a questão 404, né, do capítulo 8. Capítulo 8 é? 8. A questão 404 é assim. Kardec pergunta: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Pelas minhas experiências, sim, pode tranquilamente. Algumas vezes eu saí do corpo e estive com minha esposa. Estive com ela e ela lembra da experiência, não toda, mas eu estava completamente lúcido, mas ela lembra de partes da experiência. O meu filho de 4 anos já lembrou de partes de experiências que nós tivemos juntos, até com gato, tem um vídeo no canal sobre gato. Deixa eu ver, pessoas da casa que sonharam comigo e eu estava lúcido e pude interagir com elas. Então assim, sim, as pessoas se encontram fora do corpo. Tanto pessoas que estão aqui no plano físico ainda, vivendo a experiência na carne, quanto pessoas que já se foram, né? Que já o seu corpo já pereceu e está em espírito, digamos assim, no plano astral, né? Eu já encontrei com minha avó, que faleceu, encontrei com a avó da minha esposa. Então, e essas duas pessoas já se foram. E encontrei e conversamos. Essas eu não posso dar certeza que eu estive com elas de verdade, mas a minha esposa e algumas outras pessoas, sim. Sim, eu posso, sim, porque elas lembram da experiência. Então, sim. Agora vamos ver o que os espíritos falam sobre o assunto. Lembrando que eu não li ainda as respostas, né? Estou lendo aqui com vocês agora. Então vamos lá. Aí os espíritos respondem assim: certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ires encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites
fazeis essas visitas. Então aqui os espíritos falam isso, que pode sim, você inclusive pode estar se projetando para outro país e conhecendo pessoas em outro país, tanto pessoas que estão aqui ainda na matéria e que vocês se encontram em corpo astral, em projeção astral, quanto pessoas que já se foram e aí você encontra com elas também. Então aí a prática mostrando a teoria. Vamos a outra questão. Que utilidade podem elas ter se a ouvidamos, né? Que utilidade podem ter as pessoas que estão no plano espiritual quando nós ouvimos, paramos para escutá-las? Então, qual utilidade tem as pessoas que nós conversamos fora do corpo, no plano espiritual? Bom, na minha visão, depende muito, sabe? Depende de quem você está encontrando. Porque eu tive experiências incríveis onde inclusive eu trago rememoração, eu lembro de algumas coisas que durante o dia eu sempre penso, poxa, não, isso eu não posso fazer. Ou então, nossa, aquela pessoa me deu... Por exemplo, teve uma experiência muito legal que foi... Eu dava café descafeinado para o meu filho. Café descafeinado, porque ele gostava muito de café, ele gosta muito de café, mas ele quer tomar muito. Então, poxa, eu vou dar café descafeinado para ele com leite, show de bola, ou com leite de soja e tal, show. E aí eu comecei a dar café descafeinado para ele. Aí, do nada, eu tive uma experiência, assim, de tarde, eu fui deitar de tarde, tive uma experiência que era um rapaz me falando, ele me levou, isso tudo na experiência, ele me levou até a mesa, pegou o pote de café descafeinado e ficou me falando dos maus que o café descafeinado fazia, dos possíveis problemas que ele podia causar a longo prazo. Foi me contando um monte de coisa, eu só escutando. E aí eu lembro de algumas coisas que ele falou sobre processos químicos e tal. Eu acordei, lembrei de tudo, aí fui pesquisar, né? A experiência foi muito real e foi muito forte. Inclusive, eu se eu não me engano, eu acordei com estado vibracional. E aí eu fui lá pesquisar e pronto. Exatamente o que ele tinha me falado. Então, olha, teve uma utilidade muito boa. Eu parei de dar café descafeinado para meu filho e diminuí as doses de café convencional, café com cafeína, para ele. Então ele ainda toma café tradicional com cafeína, mas devagarzinho, aos poucos. Porque o descafeinado tem um processo químico muito forte para poder tirar a cafeína dele. E é prejudicial. Então veja, vamos ver o que os espíritos falam sobre o assunto? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição deste fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquirirtes nessas confabulações. Então, nesse caso, eu expliquei que realmente foi uma ideia direta, uma conversa direta, e que eu lembrei de tudo e fui pesquisar sobre o assunto, né? No caso da minha experiência. Aí aqui ele já fala da forma mais sutil, que é quando você tem, por exemplo, você sai e conversa com um mentor, alguém que você gosta muito, alguém que tem boas ideias e que você conversa a noite inteira com essa pessoa, assim, em desdobrado, né, tal. Aí quando acorda, você não lembra de nada, você lembra que teve com alguém, mas as ideias, elas ficaram, digamos, no seu subconsciente ou no seu paracérebro, as ideias ficaram. Você não lembra exatamente da conversa, mas as ideias estão lá. E você se sente inspirado, por exemplo, vocês conversaram sobre arte, e aí você acorda, nossa, eu tive uma ideia de desenhar um quadro, de escrever alguma coisa, entende? Assim também, assim funciona a comunicação. Essa é a comunicação mais, assim, esmagadora para todo mundo, é o que acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo acontece isso, porque você traz, é como se nós tivéssemos 2 ou 3 vidas, a vida aqui e a vida lá. E a de lá você não lembra sempre, mas você traz as informações, e isso é muito interessante. Então vamos para a próxima pergunta. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isso. Então aqui Kardec
coloca um teste, né? Será que eu posso dizer a mim mesmo que quero conversar com alguém ou estar com alguém, não sei, namorado, amigo, amiga, que quando me deitar eu quero me desdobrar, ou seja, sair do corpo e ir lá conversar com essa pessoa? Eu posso dizer isso para mim mesmo? Eu já fiz isso muitas vezes. Pouquíssimas vezes eu tive assim, deu certo. Sempre vou fazer outra coisa. Se, por exemplo, eu quero me encontrar com meu pai, né? Meu pai mora longe e eu quero me encontrar com ele. Já tive alguns encontros, sim, que eu lembro e ele sempre lembra de alguma coisinha. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu acabo cedendo para problemas internos. Todos nós temos problemas internos, né? E aí às vezes eu cedo para eles. Não é sempre, tem diminuído bastante à medida que eu fui estudando. Por exemplo, você está com uma ideia na cabeça e aí você dorme e começa a sonhar sobre ela e entra dentro desse universo e acaba que você se desequilibra, né? Isso acontece muito. Acabo indo para essas coisas e não tendo a experiência que eu queria, né? Só quando realmente eu treinei as energias, limpei o campo energético e pude fazer algo sobre direcionamento mental, aí sim a experiência tem mais probabilidade de acontecer, mas normalmente não. Vamos ver o que a galera aqui do mundo espiritual fala. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao espírito, uma vez que desprendido da matéria. Isto com relação a homem já bastante elevado espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena, entregando-se a paixões que o escravizam, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tal sejam os motivos que a isso o induzam, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, a simples fato de ele querer quando desperto. Ou seja, não é porque você quer que vai acontecer, porque o seu querer aqui é limitado, sabe? O corpo astral no mundo espiritual está muito relacionado a uma coisa emocional, forte. O emocional ele é muito forte, sabe? Quando você toma um susto que você gela o corpo inteiro, essa é uma resposta. Você consegue gelar o seu corpo inteiro agora, só pensando, só querendo? Não, eu quero gelar meu corpo inteiro, sabe? Ter aquela sensação de vibração, de medo. Você não consegue. Mas quando a intenção é muito forte, há algo que te impulsiona, aí sim acontece. O emocional é forte. E então assim, só querer, sim, você enche sua cabeça daquela informação, enche, mas você tem que fazer técnica e você tem que encher sua mente de informação para aí essa informação acumular e acontecer o que você quer. Então sim, mas normalmente, como eles dizem aqui, normalmente você acaba cedendo às suas paixões, né? Vai lá fazer suruba no astral. É isso que ele quis dizer aqui, não colocou. Vamos a outra questão. Então aqui Kardec pergunta: podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Caramba, demais. Isso acontece muito. Eu já tive várias experiências onde estive com várias pessoas e lá palestras, sabe? Tive palestras incríveis, onde inclusive teve uma palestra muito legal que saindo da palestra eu tava com a galera, isso no plano espiritual, eu tava com o pessoal, a gente saiu de carro da palestra. E esse carro, a gente tinha o rapaz que estava dirigindo, ia muito rápido. E a gente ia na autoestrada e passava por dentro dos outros carros, por dentro de caminhões, e dava para sentir as ferragens ultrapassando o corpo astral. Foi incrível, assim, a sensação, sabe? Quando eu via me aproximando, eu, caramba, vai destruir tudo. A gente passava por dentro, incrível. Então sim, tive outras experiências também que eu sentei na mesa com várias pessoas espiritualistas, inclusive magos, assim, que estudavam magia, e foi incrível. Então existe sim essa possibilidade. Vamos ver agora o que os espíritos falam. Aqui. Os espíritos respondem assim: sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos,
que se sentem felizes de estarem juntos. Então, é isso, né? Para você ver, essas questões que eu estou respondendo para vocês, elas não vêm de teoria. Elas não vêm porque eu vi um canal X, porque eu li isso, porque eu vi aquilo, e eu acho isso, porque... Não, caramba, vem de prática. Por isso é importante a prática. Porque a prática, ela vai te colocar lá, você vai se enriquecer com o momento, você vai tirar o seu aprendizado, sabe? E é isso que a teoria aqui, ela está tentando te mostrar o que a prática vai te mostrar, né? E assim, então assim, é importante você ler, você entender, você compreender, mas a prática é muito importante também, sabe? Então, veja, eu consigo responder boa parte desse livro inteiro, de verdade, boa parte desse livro inteiro, porque eu tive experiências. E como as experiências são reais, e se eu sair do corpo com alguém, se você sair e se encontrar com uma pessoa, vocês vão conversar também, é uma coisa para todo mundo. Plano espiritual, digamos assim, em determinada frequência, é uma frequência só para todo mundo. Então se você sai do corpo, você vai para essa frequência, ou para outras frequências. Então sim, se duas pessoas estão na mesma frequência, no mesmo local, e elas se encontram, normal, é que nem aqui. Vamos outra questão. Essa é a última, que já tem quase 20 minutos aqui. Questão 420 fala assim, essa aqui é um pouquinho mais avançada. Kardec pergunta: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Então, se você pode colocar a transcomunicação, a telepatia. A telepatia acho que é uma forma dos espíritos se comunicarem, né? Porque meu pai me contou uma vez uma experiência que ele teve, que, claro, eu não posso atestar a veracidade, porque ele que teve, não eu, né? Não estou dizendo que ele é mentiroso, claro. Mas é que eu não posso atestar a veracidade, porque não fui eu que tive a experiência. Mas ele me contou. Então ele me contou o seguinte, que ele estava num local, e aí ele escutou chamar o nome dele. Aí ele olhou, e pode não ser exatamente assim, mas é como eu lembro que ele me contando. Aí ele olhou, estava sentado uma moça. E eles se comunicaram mentalmente. E aí ele foi lá conversar com ela. E ela disse que realmente ela tinha falado com ele mentalmente. Então aí nesse caso, eu não sei se foi o campo espiritual, digamos, as suas potências mediúnicas, sabe? O corpo energético, os chakras, que houve toda uma movimentação de pensamento e eles se comunicaram. Mas sim, diria que sim, que dá para se comunicar. Agora, eu não tive experiência relacionada a isso, de uma comunicação sem estar com o corpo adormecido ou algo parecido. Pela experiência do meu pai, eu posso dizer que sim, mas como eu não tive experiência, eu fico neutro nessa questão. Mas vamos ver o que os espíritos falam, né? Eles falam o seguinte: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados, segue-se que pode comunicar-se com os outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então aqui ele coloca mais ou menos isso que aconteceu. Você consegue se comunicar, você consegue ter uma comunicação espiritual, porém é mais difícil, porque você tem o corpo te limitando. É como se tivéssemos duas consciências, sabe? Não é uma só, mas é como se tivéssemos duas, porque aqui é difícil para falar, tem que mexer as cordas vocais, para movimentar tem que mexer as articulações, tem que ter todo um processo elétrico. Esse corpo é um robô? Alguém duvida? Então assim, a gente está, sabe, cortado assim, ó, um pedacinho. Digamos que esse livro é o seu espírito e a sua consciência aqui é só a pontinha do livro. Então assim, é complicado dominar toda a situação. E por isso que muitas vezes quando a gente sai do corpo e se vê lúcido, você perde a consciência, porque é tão lúcido, é tanta coisa, informação que você volta para o corpo. Um susto, sabe? Dá um susto assim às vezes. Então, é isso que eles falam aqui pra gente. Dá para se comunicar, mas é mais difícil. Bom, eu vou ficar por aqui, já tem 21 minutos de vídeo. Se você assistiu
Até aqui, gratidão. Espero que eu tenha elucidado algumas questões suas. E assim, eu vou continuar até terminar o capítulo 8 aqui. Ele não é muito grande, né? Não é muito grande o capítulo 8 da emancipação da alma. Eu vou continuar até terminar. A gente termina ele, depois passa para outras questões. Gratidão. E se você conhece um amigo que quer ouvir essas coisas, está precisando ouvir essas coisas e não entende sobre esses assuntos, quer entender, mostra o canal para ele. Tem vários vídeos interessantes aqui. Muita gente que está iniciando em projeção astral gosta de ouvir relato, gosta de ver essas coisas mais pé no chão. É até bom ver essas coisas pé no chão, ouvir, porque senão você fica muito disperso, acaba caindo em alguma religião que vai só castrar a sua mente. Não que as religiões fazem isso, mas a gente sabe como funciona, né? O domínio sobre as pessoas, tudo mais. Então o segredo é se libertar, é ser livre. Vou mostrar aqui o cenário para vocês. É lindo, ó. É isso aí. Até a próxima.